Aí está o convívio do Grupo Caleb, que tem levado alegria, diversão e, sobretudo, tem levado uma palavra de força para esses idosos, que faz toda a diferença na vida deles. Nós, voltando aqui sobre o assunto que temos falado no programa, envelhecer saudavelmente, nós sabemos que há um tempo atrás ninguém estava preparado para a pandemia do coronavírus, não é verdade? Ela se espalhou pelo mundo e trouxe consequências inesperadas que exigem sim muita habilidade para serem contornadas. O medo de ser contaminado impôs condições que afetam a estabilidade mental de pessoas de todas as idades. Porém, nós vemos que os impactos são bem maiores na terceira idade. Muitos são os idosos, Luísa, que se confinaram em casa e, digo mais, até hoje não conseguem fazer uma vida normal. Mesmo depois do surto, não é? Aquele surto que nós tivemos ter estancado, ter passado, esses idosos não conseguiram lidar com essa realidade, com o medo de vir a ser contaminados e continuam mesmo presos dentro da própria casa. Até porque ficaram muito sozinhos, Sim. Sofreram muita solidão e o distanciamento das suas famílias, e isso causou um grande impacto, sobretudo nas suas mentes, no seu interior. E nessa idade, Neto, nós sabemos que há mais tendência para a solidão e também para a ansiedade, condições que comprometem de facto a saúde mental no isolamento social, principalmente em pacientes já diagnosticados com transtorno mental. Para falar sobre isso, nós temos aqui já em estúdio, sentada no nosso sofá, a doutora Vera Mendes, que é psicóloga e que vai responder-nos a esta questão da saúde mental no idoso e quais são os cuidados que nós devemos ter e que são necessários nesta fase da vida. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui connosco para falar deste tema, que é um tema delicado também e que tem que ser encarado. Sim, sem dúvida. Bom dia, antes de mais, obrigada lá à casa também, bom dia. A verdade é que as questões todas estas da pandemia veio aumentar ainda mais o isolamento de uma população que já tendia a sentir uma solidão muito grande, e atualmente estima-se que cerca de 19% da população mundial sofre aqui de uma doença emocional diagnosticada, fora os que não estão diagnosticados. Sintomas como ansiedade, quadros depressivos têm uma maior prevalência, e principalmente na população idosa. Ou seja, retornar a rotinas pode realmente ajudar aqui a que alguns sintomas se vão dissipando durante o tempo. E como, doutora, criar essa rotina saudável, principalmente esse idoso que já está há tanto tempo vivendo essa realidade que ele nunca pensou em viver? Como pode uma rotina ser criada e essa rotina trazer benefícios para essa pessoa? Pegando aqui um bocadinho no exemplo da querida Amanda, que esteve aqui a exemplificar muito bem, o exercício físico pode ser realmente, claro que adaptado a cada pessoa, a cada contexto, pode ser realmente o primeiro passo a se dar. O voltar a rotinas que já tinham mesmo antes deste episódio pandémico, pequenas rotinas do dia-a-dia, o sair para ir comprar pão, por exemplo, logo de manhã, pequeninas rotinas, reinseri-las novamente, adaptar também, claro que há questões de medos, já de receios, a ansiedade cresceu de forma gigantesca nas pessoas, na população idosa também, inevitavelmente. O primeiro passo seria então readaptar um bocadinho as rotinas, ou seja, retirar um bocadinho da rotina que tinham antes deste episódio pandémico para o que se sentem confortáveis agora. Claro que pode haver situações em que um acompanhamento psicológico pode ser benéfico, para se ver aqui um equilíbrio do que eu fazia antes, do que eu me sinto capacitado para fazer agora. Sem dúvida que as famílias, grupos de pares, ou seja, amigos, contexto social, acaba por ter aqui um ótimo impacto para a reinserção desta nova rotina, digamos assim, mais adaptada, mais flexível também, para fazermos aqui um combate a esta sintomatologia. É muito importante a doutora falar isso, porque muitas vezes os próprios filhos até tem uma aceitação mais fácil desse novo estilo de vida do idoso, até para precaução, sabe? Então, deixa-me ficar dentro de casa, ok, ficas aí e eu levo-te todas
as refeições, quer dizer, até aceita com facilidade por medo desse idoso realmente sair e ser contaminado, ou seja, dá também esse incentivo para que retome as pequenas atividades é muito importante. Sim, sem dúvida. E elas, se forem realmente adaptadas com segurança, acaba por não ser de todo nocivo e acaba por ser benéfico. Claro que é sempre muito mais fácil se forem acompanhados, por exemplo, pela família. É muito mais fácil se em pequeninas doses forem inserindo a rotina, por exemplo, de ir ao pão ou de fazer um pequeno piquenique nos dias um bocadinho mais ensolarados, não com um excesso de frio, naturalmente, mas aqui um bocadinho, quando há esta abertura do próprio clima, fazerem umas pequeninas rotinas mais acompanhados, porque é muito mais difícil pedir para voltarem às rotinas que tinham antes se eles forem sozinhos, porque ativa inevitavelmente o padrão de solidão que eles sentem, ativa os sintomas da ansiedade, os sintomas potenciais depressivos e depois a pessoa acaba por se sentir cada vez menos capacitada, ou seja, um acompanhar para novamente entrar nas rotinas saudáveis, claro, acaba por ser um bocadinho mais fácil. Doutora, quais são os problemas que mais impactam a mente de um idoso? Esta aproximação com os lutos sucessivos nesta idade, que é comum e natural, sim, desta faixa etária, estas perdas sucessivas, este próprio receio de quando é que eu vou voltar a ver os meus familiares, quase que ali uma sensação de que cada dia vai ser um último dia, ou seja, toda esta sensação de solidão e de perda acaba realmente por ter aqui um impacto muito negativo no bem-estar e na saúde mental do idoso. E ele concentrar-se cada vez mais nestas temáticas acaba por entrar ali um bocadinho como uma bolinha de neve e ele fica ali cada vez mais emprenhado naquelas sensações, naqueles sentimentos e cada vez é mais difícil sair deles. Muito bem. Aqui está, nós conseguimos perceber claramente que a família tem um papel fulcral. É muito importante os familiares fazerem visitas frequentes aos idosos que estão sós e que ainda têm capacidade para estar sós, porque há certos idosos que não têm mais condições para estar sós e por vezes são cuidados em lares, mas mesmo assim a frequência ou a presença da família é muito importante nesta fase da vida, que todos nós vamos chegar e não nos podemos esquecer que aquilo que nós plantamos hoje vamos colher amanhã. Se nós damos para o idoso que está do nosso lado, muito certamente eu tenho a certeza que vamos colher coisas boas lá na frente e os nossos familiares também vão ser recíprocos. Muito obrigada, doutora, por ter estado connosco e também de alguma forma ajudado aqui e contribuído com o nosso tema de hoje. Obrigada. Um bem-aja. Até uma próxima. Nós vamos agora, Nete e Patrícia, até às ruas de Lisboa para sabermos o que é que pensam sobre este assunto, envelhecer com saúde, não é? Envelhecimento saudável, o tema que propomos hoje. E porquê é que nós estamos a falar disto? Porque é uma realidade que vai chegar a todos nós. Todos estamos caminhando para isso. É verdade. E podemos dizer, Nete, que envelhecer é um auto-privilégio.